estamos aqui com um convidado especial, Neemias. Nemo, você fala quantos idiomas? Uns 10 a 12. 6 a 12. Ah, certo. E como foi que você aprendeu tudo isso? Eu comecei com japonês, né? Quando eu tinha 15 anos, então acho que a partir daí, por ser um idioma mais complicado, abriu a mente. Descobri minha aptidão para idiomas. E como foi que surgiu esse seu interesse pelo japonês? Engraçado que foi do nada. Perto da casa dos meus pais tinha uma banca de revista e tinha um amigo meu que trabalhava lá. Aí um dia ele disse, Nemo, chega uma revista aí, acho que ensina japonês, dá uma olhada. Me apaixonei. Então não larguei mais o japonês e tenho até hoje, né, no caso. Hoje, Neemias é professor de japonês e quem mais? Ele é meu professor de alemão. Quem Né, mais? oficialmente, né, eu ensino espanhol, ensino japonês e ensino alemão, tá? Mas também, né, de vez em quando aparece aluno para italiano, para francês, para português, por incrível que pareça, tem aluno também procurando libras, inglês. Fala um pouquinho da tua relação com Libras. É engraçado porque Libras ela me conquistou por ser uma língua totalmente diferente, né? Tá chegando na igreja certo dia e vi duas pessoas se comunicando, né, com gestos. Aí eu disse, caraca, que massa! Né? Porque quem é apaixonado por idiomas geralmente está nesse canal, né, oral auditivo e Hum. não gesto visual. Aí aquilo me interessou e eu fui atrás. Eu disse, pronto, tô até hoje. Inclusive, eu pensei que quando terminasse a UEPB, né, que eu sou formado em espanhol pela UEPB, eu continuaria no âmbito do espanhol, mas não. A Libras me chamou de novo, eu tenho duas pós em Libras e tô até hoje. Mas a gente se conheceu, né? Assim, para quem não conhece, os dois juntos, a gente se conheceu na escola que a gente trabalhou, né? Onde eu lecionava inglês e francês, e Nemo, Sim, alemão e japonês. isso. E eu fazia, cara, como é que esse cara consegue? E a gente tinha muitos alunos em comum, né? Do francês e do alemão, por incrível que Sim, pareça. sim. É, E a gente, quantos alunos a gente tinha em comum? Acho que uns três, quatro, não foi? acho que isso, de uns 4 a 6, viu? Por aí. Porque Aí ele tinha. começou a brincar comigo, porque esse safado também fala francês. Aí a gente começava a falar em francês e ele dizendo que eu estava roubando os alunos dele. Sim, verdade. Tá constado em vídeo agora, ó. E aí eu sempre tive a curiosidade assim, eu fazia, Nemo, pelo amor de Deus, como é que você consegue falar tantos idiomas, né? Como é que você aprendeu tudo isso? De onde foi que surgiu isso? E não Uhum. é falta do que fazer, porque essa criança tem 5 filhos para criar. Como é que E o você engraçado. consegue, assim, lidar com isso? Você Né? estuda, trabalha, para quem não sabe, ele está fazendo Sim, sim. bacharelado em letras francês ou é licenciatura? Não, licenciatura mesmo. Licenciatura mesmo, né? O que é engraçado, né? Porque hoje tu é minha aluna de alemão e eu faço francês na federal, né? Tá vendo? É, o jogo vira, né? O mundo capota. Hum. E eu sempre me questionava assim, como é que tu consegue trabalhar? Porque Neemias trabalha muito, ele trabalha os 3 turnos do dia e acho que os 7 dias da Sim, sim. semana. Conseguir um horário com ele, armaria. É, fez luta. E ele consegue estudar, trabalhar, ainda tem 5 meninos gritando por ele o dia todinho, e agora trabalhando de Uhum. casa, né? Porque tu tá trabalhando de casa, nesse Sim. retorno das aulas da pandemia. E como é que tá sendo essa experiência para você? É fácil porque a gente tem que trancar os meninos no quarto, né? Com os parágrafos, brincando, viu? Não faça isso não. Né? Aqui em casa a gente se organiza, certo? Então, por exemplo, enquanto eu estou dando aula ou gravando algum vídeo, a minha esposa cuida deles. E quando ela está dando aula dela, aí eu meio que fico na monitoria para não deixar os meninos atrapalharem. Então, é toda uma questão de organização, né? Se tem uma parceira que compreende também, fica muito mais fácil as coisas. Aí, assim, é Legal. tudo exagerado, né, na vida da gente, né? São 12 idiomas, 5 meninos, 3 trabalhos, né? E vai. Ah, a tua esposa trabalha também. Ela é Sim, professora, você sim. falou agora. Sim, sim. Ela é professora Nossa, de inglês também. nossa Senhora! E É. você pensou assim, passou pela cabeça de vocês começar a ensiná-los desde cedo, assim, qual a idade deles?
Bom, o mais velho tem 12, aí tem a menina de 8, aí tem os gêmeos de 5 e a pequena de 3. Ainda tem gêmeos no meio. E ele tem gêmeos. Aí a gente deixou eles bem à vontade, a gente não exigiu que eles aprendessem algum idioma, né, até por questão de aptidão. Por exemplo, meu pai, ele é contador, né? E eu não quis seguir essa profissão. Eu me Sim. seria altamente frustrado se eu seguisse essa profissão dele, que é o que não encaixaria comigo. Hum, Então a gente ficou pensando, certo, se os meninos também não tiverem essa aptidão para idiomas, a gente vai exigir, hum. né? Então seria algo muito chato para eles. E o engraçado foi que foi brotando, né? O mais velho pediu para ensinar a ele inglês, né? Que é uma língua precisa hoje, por ser internacional, Sim. e Libras. Olha que E legal, né? como que Pela ele tem um inclusão, interesse por Libras? né? E a pequena pediu para ensinar francês e japonês. Só que hoje os dois estão fazendo, né? O menino estuda inglês na escola, estuda Libras, num curso que a gente tem na igreja, e agora está em uma aula de francês, promovida pela UFCG para crianças. E né? A segunda também está fazendo francês agora e está gostando. Já está aqui falando de m'appelle, je suis, Olha, tá vendo? né? Não tem que ir pro Bonjour. gosto, gente. Eu tenho que começar a ensinar alemão a eles. Agora vê, por exemplo, quando a gente começou, nós fizemos até agora 15 aulas de alemão, né? Isso, E para sim, mim está sim. sendo um pouco complicado, assim, pelas referências que eu tenho do inglês e do francês. Talvez se eu não tivesse Uhum. essas referências, eu não sei se seria mais fácil. Não sei. Mas como é que você, assim, faz para não confundir? Tem sim. Certo, mas é fácil, tá? Quando o idioma eles são muito próximos, realmente às vezes dá para confundir e às vezes dá para auxiliar. Então a faca é de dois gumes. Ele vai prejudicar a sua pronúncia muitas vezes. Por exemplo, né, como está dizendo a palavra pai, em inglês e alemão são parecidas, né? Então Vater, né, e father, certo? Então temos o Hum, alemão, né, e temos o inglês aqui. Então a questão nesse caso do R, né, que o R do alemão ele é mais, vou dizer assim, mais, não vou dizer puxado, mais escarrado, digamos, certo? E também pode auxiliar justamente por isso, pela proximidade lexical, certo? Então, às vezes, a gente não confunde e muitas vezes a gente confunde sim. Por exemplo, eu posso passar do inglês para o alemão brincando, né, do francês para o italiano, do japonês para o, sei lá, para o alemão. Agora, do italiano para o espanhol, ainda tem um certo impedimento, porque são muito, muito próximos. Então, ainda não consigo fazer isso. Mas me diz uma coisa, como foi que tu aprendesse tudo isso? Tu sempre foi autodidata nisso, ou tu fizesse algum curso, como foi? Sim, sim. Comecei pelo meio autodidata, como eu tinha falado, né? Com a revistinha de japonês. Uhum. Aí depois meu pai viu que eu em matemática era uma negação. Na área de exatos ainda sou até hoje. Aí ele disse, então vamos ver no que você é bom. Aí descobriu os idiomas, aí ele me matriculou no curso de inglês, né? Que eu adorava inglês. E eu odiava espanhol. Aí depois eu tive que fazer um curso de espanhol para poder ensinar. Me apaixonei pelo espanhol e comecei a deixar inglês mais de lado. Eita. Né? Aí gerou essa disputa toda. E depois disso, né, eu consegui uma vaga para professor numa escola de idiomas. E nisso eu já falava inglês, falava espanhol, né, e arranhava muito bem o japonês e outros idiomas. Hum. E geralmente quem é professor em escola de idiomas, a gente não paga um curso que vai fazer, né? A gente Sim. só paga o material ou a matrícula. Depende Aí da franquia, tá, pessoal? Depende. isso. Para que fique claro. Né? Confie nos autos, certo? Então, assim, foi lá que eu comecei a aperfeiçoar os idiomas. Porque uma coisa, eu acho que Renato também pode comprovar, se você não pratica, você esquece, Esquece mesmo. certo? Não importa quanto tempo você tem estudado o idioma, se você estuda agora, se não praticar, você esquece. Porque o grande lance do idioma é a frequência, a sua exposição à língua, Isso. certo? Não adianta você estudar hoje, sei lá, né, no domingo e pegar o material só no outro domingo. Não vai render. Talvez com inglês, porque a gente encontra inglês mais facilmente em muita coisa. Mas, É, por exemplo, alemão, você não encontra isso. A não ser em Dark, agora, né, que tem na Netflix. tá na Certo? moda agora. Tá na moda, né? Então, assim, aí nesse curso de idioma, né, fui aperfeiçoei o francês. Quando terminei o francês, comecei italiano. Quando, né, tinha o segundo módulo italiano, a escola, né, me demitiu, certo? Porque não tinha mais tantos alunos, infelizmente.
Mas foi engraçado que eu fui demitido numa quinta à tarde. Quando eu botei o pé na calçada da escola, né, depois de ter recebido a informação, a outra escola de idioma já me ligou. Eu tenho um compromisso no dia seguinte, então, né, foi ótimo, fui, continuei lá. Certo? Então, estudar, assim, curso você estudou três. Isso, Inglês, certo? francês e italiano. Isso. E E o o alemão? resto, Como foi que o alemão entrou na tua vida? eu tenho uma relação de amor e ódio com o alemão, É mesmo? certo? Conte-me mais sobre isso. Sim, vamos lá, vamos influenciar. Eu achava interessante porque, né, tinha muitas coisas em alemão, né, de vez em quando passava na TV, e eles ficavam, eu disse, eu tenho que entender isso. Eu tenho que entender esse vavavash dele. Eu tenho que entender. E aquilo me inquietava. Eu sou uma pessoa que, se eu estiver assistindo uma série em inglês, por exemplo, e aparece uma frase em árabe, que alguém falou em árabe, eu tenho que aprender árabe. Eu tenho que aprender, eu tenho que entender isso. Aí eu vou Eu atrás. estudei árabe, tu sabe. Anesmi, Nemias. Estudei 6 meses, só aprendi o alfabeto, mas siga. Aprender é o mais difícil, né? Porque o alfabeto árabe não é Porque para moleza não, viu? montar as palavras tem que saber o alfabeto, né? Sim, sim. Ainda lembro algumas letras ou outras, mas o árabe Me não dá pra pergunte mim. não, já tem o quê? 5 anos isso. Me pergunte mais não, você vai não. São duas línguas que eu não me arrisco mais, que é o árabe e o chinês, por uma questão musical. Eu fiz uma aula de mandarim. Uma aula e eu saí correndo. Então, Sim. O problema para mim, ainda consigo escrever algumas coisas em chinês, mas falar não dá, porque é uma língua tonal. Eu, como sou ruim cantando até parabéns para você, então já viu, né, como ficaria eu falando chinês, o mandarim, ficaria horrível. sim, mas conta sua história com o alemão. Sim, né, voltando para o alemão no caso. Aí, quando eu entrei na UFCG para fazer francês, em 2008, sim, eu tinha passado em três, tinha passado na UTB para espanhol, numa particular para inglês e na UFCG para francês. Aí tem uma menina que falava alemão, ela tinha morado 5 anos lá, não sei o que, não sei o que. Inclusive, hoje ela é doutora, muito inteligente, admiro demais aquela mulher, viu? E ela veio falar em alemão comigo, eu me senti totalmente perdido, né? Disse, nossa, Eu acho né, que que você tem cara que fala alemão. né? E ela veio, né, falar. Ah, Até porque eu tinha dito durante a aula que eu compreendi algumas coisas de alemão. Acho que ela entendeu, né, que eu compreendi a falar bem. Olha, calma, entendi. né? Não é bem assim não. Ó, vamos com... Aí ela deu algumas dicas interessantes. Depois eu comecei a investigar. O legal do alemão, para mim, o que me motivou a estudar é que ela é uma língua desafiadora, certo? Então, né, você vai ter os casos do alemão, as declinações, que é a maravilha, né, Renata? A Continue, construção da prossiga. frase. Então, assim, quanto a língua mais for desafiadora, para mim é melhor, certo? E o alemão é uma língua que os sons você consegue fazer, não é tão complicado como os sons do chinês, no qual a entonação muda a palavra. O problema vai ser apenas a construção sintática, muitas vezes, que os brasileiros não têm esse costume de pensar como eles pensam, Uhum. certo? Tipo, tem verbo separável, aí a partícula vai lá para o final da frase. Aí você esquece a partícula, aí inverte a ordem, aí fica aquela salada. Você termina dizendo uma coisa que não era o que você queria dizer. Mas é gostoso, é muito gostoso você estudar o alemão. Então, Eu, pelo menos, sinto isso. dos 12 idiomas que você fala, 12, né? Me corrija. Sim, sim. Dos 12, quais são? Bora. Mas Já vamos contar esqueceu, tá vendo? português. Eu mesmo já esqueci. Vou contar português, né, que eu arranho bem. Português, fluentes, tá? Português, inglês, espanhol, francês, alemão, italiano, japonês, libras. Aí arranho muito bem na língua americana de sinais, na língua venezuelana de sinais, no hebraico e no latim ainda. Ainda falo alguma coisinha de coreano e chinês. Enfim, Certo, não dá pra morrer de fome na Coreia, não. Você pedir água, você me identificar. certo. Meu Deus. Me diz uma coisa, Nemo. Tu já saiu do país alguma vez? Isso é interessante. Toda vez que a gente planejou sair do país, minha esposa engravidava. Aí, Ah, pega o então dinheiro, o né? Vamos. segredo é planejar sair do país, né? Pensa em sair do país e você. E, mais engraçado ainda é que, quando eu entrei na UEPB,
né? Aí ela, né, engravidou do primeiro. Quando eu estava saindo da UFPB, veio a segunda. Quando eu comecei a especialização, vieram na terceira e quarta, porque são gêmeos. Aí eu vou parar. Quando eu entrei num concurso público, né, que eu sou servidor público, quando eu passei no concurso, veio a outra. Mas pronto, eu tenho que parar de fazer essas coisas. Eu fui estudar só por lazer agora. Ah, tá. Chega Então de quer dizer que ficar. você aprendeu tudo isso aqui, daqui mesmo. Sim, sim. Né? E aí muita gente pergunta, tu não tem vontade de morar em outro país, não? Eu já cheguei a cogitar essa ideia de morar, né? Só que depois veio aquele sentimento, não. Eu não quero morar porque ainda posso ajudar muita gente aqui a realizar o sonho de ir. Como já aconteceu quando a gente trabalhava na Wizard, né? Eu passei, acho que um mês e pouco ensinando um casal. Eles tinham apenas um mês e meio para aprender o alemão e viajar. Então foi um momento bem desafiador. E eles, né, conseguiram. Inclusive disseram que as nossas aulas são bem melhores do que as aulas de lá. Então, ponto Pronto. positivo, pessoal, contratem, tá? Vamos na carteira da gente, Vamos né? lá. Estamos Vou botar o aqui, contato de Neemias aqui embaixo na descrição né? do vídeo. Embaixo. Ele nem horário mais ele tem, que ele não tem vida, mas aí ele arranja um horário para você. A gente tá abrindo uma turma agora, segunda de madrugada, É. Então, ou certo? seja, a pessoa fala o quê? Mais de 12 idiomas sem ter saído Sim, do sim. Brasil. É. A Até maioria por desses idiomas foi autodidata. Quando você isso. cisma com alguma coisa, o que é que você faz? Dá aí uma dica para as pessoas que estão querendo aprender um idioma sozinho. Bom,